sagrado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O tema dessa mensagem de hoje à noite é marcas de uma igreja saudável. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, é com muita gratidão e também submissão que eu me coloco, Senhor, nessa noite diante da Tua igreja. Igreja essa, ó Pai, lavada e remida pelo Teu sangue. Igreja essa, ó Pai, que se levanta para proclamar a Tua palavra, porque antes o Senhor escolheu e tem capacitado cada um aqui presente. E é, ó Deus, consciente dessa missão que me coloco diante dessa igreja para pregar, para falar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha usar-me mais uma vez, coloco-me, escondo-me totalmente atrás da Tua cruz, reconhecendo a minha total limitação. Se não for o Teu Espírito Santo a agir, a operar e a ministrar, nada posso fazer. Mas que o Teu Espírito Santo possa convencer-nos, Senhor, nessa noite, do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo seja o maior agente nessa noite aqui, a falar em cada coração. Isto, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Como falei, o título dessa mensagem é Marcas de uma Igreja Saudável. Todas as cartas de Paulo ele está enviando uma carta a uma igreja que ele já tinha fundado. Então Paulo ele já tinha fundado essa igreja em Tessalônica. Em algum momento ele envia a carta à igreja. E em Tessalônica há uma particularidade, porque Paulo envia essa primeira carta a Tessalônica porque ele recebera um relatório de Timóteo. E um relatório dizendo que estava tudo muito bem na igreja, que a igreja estava avançando, que a igreja estava crescendo, que a igreja era uma bênção. Se a gente tivesse acesso ao relatório de Timóteo, a gente veria Timóteo dizendo assim, abrindo a carta: Paulo, fique com teu coração em paz, porque a igreja em Tessalônica está uma bênção. E por a gente entender que a igreja de Tessalônica é uma bênção, essa igreja aqui, ela nos dá algum indício de uma igreja, o que precisa ter uma igreja para ela ser uma igreja saudável. Uma igreja que a gente olha, a gente vê a mão de Deus, a ação de Deus e o operar de Deus na vida dessa igreja. E a gente precisa entender também que igreja saudável não é um ideal difícil de se alcançar. Igreja saudável é o que Deus espera para nossas vidas. Mas para que uma igreja seja saudável, eu não posso somente estabelecer alguns alvos, alguns pontos, e eu começar a imprimir e colocar na vida do meu irmão isso sobre a vida dele. A igreja se torna saudável no somatório dos seus membros. Quanto mais membros saudáveis eu tiver, maior será o índice de saúde dessa igreja. Então, a saúde de uma igreja é o somatório da busca individual de cada um. Quando eu entendo que eu preciso ter saúde espiritual e eu começo a buscar saúde espiritual, eu não penso mais somente de forma individual, mas eu começo a pensar de forma coletiva. E essa bênção começa não somente a alcançar a minha vida, mas a vida de toda a comunidade. Semana passada eu preguei uma mensagem que eu falava: a vida fora de mim mesmo. Sobre essa perspectiva, que eu não vivo somente para mim, para os meus sonhos, para os meus desejos, para as minhas realizações. A minha vida é o meio pelo qual a missão se estabelece. A missão é anunciar a Cristo e viver por Cristo. Então a gente como igreja, todas as vezes que nós entramos aqui, seja quarta, domingo, qualquer outro dia, eu estou renovando a minha aliança com Deus e falando: Senhor, pode contar comigo na missão de anunciar o Evangelho e de ser uma bênção por onde eu passar. Mas é necessário saúde para que isso se estabeleça. Outra coisa que a gente precisa entender antes de entrar na mensagem: não existe igreja grande ou pequena do ponto de vista de Deus. Quando Deus ele olha para uma igreja, Ele não está preocupado com quantidade de pessoas. Deus está preocupado com a saúde dessa igreja. Para Deus o que existe é igreja saudável e igreja doente. E a gente precisa buscar a cada dia contribuir para a saúde
da nossa igreja. E aí nós vamos ver algumas marcas que em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo marca para nossas vidas. E aí a gente vai ler uma marca em cada capítulo desse livro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, está a primeira marca de uma igreja saudável. Abra aí junto comigo. Diz assim o texto: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A primeira marca de uma igreja saudável, essa igreja, ela repercute a palavra de Deus. Ela reverbera a palavra de Deus. A palavra que é pregada aqui no domingo, ela não para aqui no domingo. Ela alcança outras pessoas, ela alcança outras vidas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tanto, querido, nos alimenta como nos prepara para a missão. Ela não somente me diz, eu estou passando por um problema, alguma dificuldade, eu vou lá na igreja ouvir uma palavra, que talvez o pastor vai pregar uma palavra que ele vai me encorajar, ele vai levantar o meu ânimo, ele vai fazer eu sair melhor daquela igreja. Amém, a palavra de Deus tem esse objetivo, de te alimentar, de te encorajar, de te inspirar, mas ela também te prepara para a missão. Ela também faz com que você se coloque diante de uma situação onde você iria se acovardar e você se levanta ali para anunciar e falar a palavra de Deus. Quando a gente lê um texto da palavra de Deus, que a gente vê Daniel, ele cumprindo a vontade de Deus, ele fazendo a vontade de Deus, e por fazer a vontade de Deus, ele é levado para uma cova dos leões, mas ele não negligencia, ele não recusa a ação de Deus na vida dele, e ele é livre daquela cova de leões. Eu tomo isso como exemplo para a minha vida, que todas as vezes eu vou dizer, Senhor, eu vou glorificar e exaltar o teu nome, mesmo que eu tenha que ir para a cova dos leões. Quando eu começo a entender a palavra de Deus, eu me coloco em cada cenário da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não somente é aplicada à minha vida quando eu quero, mas a palavra de Deus em todo momento eu aplico e eu me vejo naquelas situações. Eu me vejo na situação de Adão, não somente como aquele que errou, e porque ele errou, hoje o pecado toma conta da minha vida. Mas eu entendo também que em um momento da minha vida, eu posso estar tão cego, que eu não perceba nem o que de errado está acontecendo. Se você já parou para ler Gênesis capítulo 3 com bastante atenção, não de uma forma corrida, mas você começar a olhar Gênesis capítulo 3, o momento da tentação, e você pensa, por que Adão aceita aquele convite da serpente? Como que Adão, ele negligencia obedecer a Deus para desobedecer e perder todas as bênçãos? Se a gente começa a olhar para o texto, a gente vê que no começo já tem algo errado. No começo a gente olha e a gente já vê algo incomum, uma serpente falando. Mas Adão estava tão ali cego, estava tão alienado que ele nem percebe aquilo. E em alguns momentos da nossa vida é da mesma maneira, aqui. Uma situação está ali mostrando, olha, isso daí é caminho de perdição, olha, isso daí é caminho que vai te levar à destruição. Mas você não percebe isso daí. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não está te alimentando e muito menos te preparando para a missão. Porque você tem até ouvido algumas pregações, algumas palavras, mas não tem aplicado isso à sua vida. Repercutir a palavra de Deus é ouvir e começar a viver essa palavra. Isso é marca de uma igreja saudável. A igreja saudável, ela ouve, mas não somente ouve a palavra, ela repercute a palavra em atos e em gestos. Diz o texto aí no versículo 8, que essa palavra repercutiu tanto que o evangelista não precisava mais pregar. É como se fosse assim, querido, o pastor, ele sai, ele tem uma missão. Eu tenho uma missão de pregar por todo São Gonçalo. Só que quando eu saio de Tribobó e vou pregar em Colubandê, e aí eu vou pregar essa mesma mensagem, aí a pessoa fala, pastor, não precisa pregar não, porque tem um membro de lá de Tribobó que passou aqui e já pregou isso tudo aqui pra gente. A gente conhece essa mensagem. Isso é palavra repercutir. É a palavra sair das quatro paredes e alcançar todos os lugares.
É quando eu chegar para falar em algum lugar e pregar, as pessoas já falarem, eu conheço essa fala, eu conheço esse conceito, eu conheço isso que você está falando, porque alguém já passou aqui e falou. Porque a palavra, ela não morre em você, a palavra começa a ter vida a partir de você. Isso é marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela começa a espalhar Jesus por onde ela passa. Uma igreja saudável começa a espalhar a mensagem que é pregada por onde ela vai. Diz o texto aí que essa palavra ela foi pregada em Macedônia, em Acaia. Quando fala Macedônia, está falando que todo o país falava daquela mensagem. O que Paulo pregava domingo, todo o país ficava sabendo na segunda. E quando fala Acaia, diz que essa palavra, o que eles viviam era tão intenso que saía do país e chegava em outros lugares. Outras pessoas eram impactadas com essa palavra, porque a semente entrava no coração e onde eles chegavam, eles tinham que falar, eles tinham que expor, eles tinham que dizer. Ontem eu vivi essa realidade lá na juventude, em Culubandê. Tem uma menina lá que está fazendo intercâmbio na Austrália. E na Austrália ela está colocando alguns projetos da nossa juventude aqui em ação lá na Austrália. Isso é o quê, querido? A palavra de Deus repercutindo em outros lugares. A palavra de Deus que foi interiorizada, que ela conheceu e ela leva por onde ela vai. Ela não é fruto do meio, ela não é fruto da circunstância, ela é fruto do que a palavra gera dentro dela. O que a palavra gera no coração dela é o que ela começa a falar, é o que ela começa a dizer, é como ela toma as decisões da sua vida. Então a primeira marca de uma igreja saudável é uma igreja que repercute a palavra. É uma igreja que entende que a palavra me alimenta, mas a palavra também me prepara para a missão. A palavra traz acalento à minha alma, mas a palavra também, em alguns momentos, ela me diz, ei, está na hora de levantar, está na hora de sacudir a poeira, está na hora de começar a ser boca de Deus, está na hora de começar a fazer a diferença por onde você passa. A palavra de Deus me alimenta e encoraja, mas a palavra de Deus também me prepara para a missão. A palavra de Deus também me diz, olha, há um campo missionário que é seu. Missionário não é aquele que é chamado aqui na frente, se coloca a mão sobre a cabeça dele e diz, a partir de hoje todo mundo chama ele de missionário, chama ela de missionário. Missionário somos todos nós. Missionário é aquele que tem uma missão. Missionário é aquele que entende para o que ele vive e por isso ele vive todos os dias da sua vida. Mas eu preciso entender que a palavra, ela me alimenta, mas ela me prepara para a missão. A palavra em alguns momentos acalenta a minha alma, mas a palavra em muitos momentos também me confronta e me diz, ei, vamos realizar e vamos fazer. A igreja saudável, ela não somente se alimenta, ela repercute a palavra. Ela faz com que a palavra, o instrumentalize cada vez mais o poder de Deus em sua vida. Caminhe um pouquinho comigo aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. A segunda marca de uma igreja saudável. Diz assim o texto, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Houve um momento que o apóstolo Paulo, ele recebe a notícia, a igreja está indo bem. A igreja está repercutindo a palavra. A igreja está se alimentando e também fazendo a missão. Mas há um temor no coração do apóstolo Paulo. De que em algum momento da sua vida o tentador roubasse a esperança e o motivo da sua caminhada. E é algo que a gente tem que estar atento a todo momento. Isso acontece do bispo ao irmão que se converteu domingo passado. Não tem como a gente não viver uma vida de vigilância. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus e vigiar. Nós fomos chamados para estar atento no trabalho, mas atento também com a nossa vida. Então a segunda marca de uma igreja saudável é uma igreja que vigia. É uma igreja que está atento e sabe que é necessário vencer a tentação. Que a tentação ela vai vir. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, em Timóteo 4,7,
né, para resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas ele fala, tem que ter resistência, Timóteo. Porque se não houver resistência, você perde. Sabe aquele dia que você acorda menos resistente? Você está acordando 300 dias resistente. 300 dias você está dizendo, não há tentação, não tem jeito, você não vai chegar aqui na minha porta, eu sou de Deus, eu vou caminhar com Deus, eu sei qual é a missão de Deus para a minha vida, eu não abro mão dessa missão, eu quero viver a missão de Deus. 300 dias você faz isso. No 301, você olha para a tentação e fala, será? Hoje eu não estou com tanta vontade de lutar. É nesse dia que você começa a perder a luta. É nesse dia que o diabo vê que você é vulnerável. Saber que você é vulnerável ele já sabe, mas ele está esperando só o momento onde isso vai ficar mais propenso a ele, para ele atacar. E como que eu venço a tentação? Foi o primeiro que eu falei, é vigiando. Jesus ele diz, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não muda aqui. A carne ser fraca é imutável. Você pode fazer 30 dias de jejum, você pode subir o monte todos os dias, você pode orar a Bíblia 24 horas por dia, que a carne continua sendo fraca. Que você não pode dizer, agora eu sou o super-homem, agora eu sou o super-crente, agora eu sou a mulher onde eu bato o pé, o diabo ele sai correndo. Não sai. É necessário vigilância. É necessário estar atento às brechas que são deixadas na sua vida. Porque o diabo nada mais é do que um aproveitador de brechas. Se você conceder a brecha, ele entra. E ele faz dessa brecha um rombo na sua vida. E quando você quer consertar, não tem empreiteira do céu que dê jeito. Como que eu venço a tentação? Segundo passo para vencer a tentação. O primeiro é vigiando. O segundo é não deixar de fazer o que tem que ser feito. E acontece isso na nossa vida. A gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe que não pode deixar de orar. A gente sabe que não pode deixar de ler Bíblia. A gente sabe que a gente tem que estar envolvido nos ministérios da igreja. A gente sabe que a gente precisa vir nos cultos domingo, quarta-feira, vir na oração. Mas a gente abre mão. Quando a gente abre mão disso, a gente está dizendo, eu não quero vigiar. É como se o Senhor está dando as armas para você, para uma guerra. É como se aqui nós fôssemos um exército. E a gente vai sair para a guerra. E aqui está dando todo o armamento. Toma um escudo, toma um fuzil, toma uma espada, toma a sua armadura. E você diz assim, não, pode deixar que eu vou de peito aberto para a batalha. É dessa forma que a gente age em alguns momentos. O Senhor está nos municiando das armas. O Senhor está nos dando como vencer as nossas batalhas diárias. E a gente está dizendo, Senhor, eu não preciso, eu não quero. Na hora da batalha eu me escondo atrás do Senhor, eu fico aí escondidinho. Só que não dá tempo. A tentação te pega antes. E quando você olha, você tem que novamente recolher os caquinhos da sua vida. E há pessoas que estão se tornando especialistas em juntar os cacos da vida. Eu falo sempre isso, que há pessoas que só mudam quando cansam de errar. E o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias da mudança, da transformação, de ser melhor. Mas é necessário ter disciplina para ser melhor a cada dia. Porque é muito mais fácil se acomodar do jeito que eu sou. Me acomodei, eu vou ser desse jeito aqui, ó. Eu nasci desse jeito, eu vivi desse jeito até agora e serei desse jeito até morrer. Para mudar, para melhorar todos os dias, é necessário disciplina. Disciplina é não deixar de fazer o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma bênção todos os dias. Então é isso que eu vou lutar todos os dias para ser. Vencendo a tentação. Vencendo o que cada vez mais o diabo, a pressão do mundo, o que a minha natureza me impõe a fazer. A nossa natureza, ela não nos impõe e não nos coloca à vontade de ser da forma que Deus espera.
Mas a gente tem que lutar porque a gente sabe que esse é o ideal de Deus. Esse é o padrão de Deus. Mas eu só consigo vencendo a tentação. E como ainda eu venço? Eu venço seguindo a Cristo, anunciando a Cristo e firmando Cristo na vida das pessoas. Então eu me envolvo na obra de Deus. E quando eu me envolvo na obra de Deus, eu não tenho tempo para o pecado, para a tentação. Você sabe, o diabo ele vai ter que marcar na sua agenda um dia para te tentar. Porque você está tão ocupado em fazer a obra de Deus. Eu estou ocupado em fazer a obra de Deus. Eu estou anunciando Cristo, eu estou consolidando Cristo na vida de pessoas. Eu estou cuidando da minha vida com Deus. Vai ter um dia que você vai estar aqui na igreja orando. Aí quando você sai da igreja aqui, você lembra, eu tenho que ligar para o irmão que está afastado, eu tenho que ligar para um novo convertido, eu vou na casa dele ensinar como que ele tem que ler Bíblia. Você está muito envolvido com a obra de Deus. E quando você está muito envolvido com a obra de Deus genuína, sem ativismo, mas sim de uma forma correta, não sobra tempo para a tentação. Não sobra tempo para que a tentação venha te vencer. Então a segunda marca de uma igreja saudável é uma igreja que vence a tentação. É uma igreja que supera as dificuldades que o mundo tenta imprimir às nossas vidas. Terceira marca de uma igreja saudável, está lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. É uma igreja que progride em santidade. Diz assim um texto: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E aí versículo 7 fala: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Terceira marca de uma igreja saudável é uma igreja que progride em santificação. É uma igreja que entende que no primeiro momento, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós atendemos a um chamado à salvação. Eu entendi que eu preciso da salvação, eu preciso de ser liberto do poder do pecado para ter uma nova vida em Cristo. Mas há um segundo chamado, um chamado a progredir em santificação. Onde a cada dia eu vou ser tentado, onde a cada dia eu não vou querer viver em santidade, mas eu preciso atender esse chamado de Deus, que o Senhor está me chamando. Entenda que a cada palavra pregada, o Senhor que Ele está te chamando para um nível maior de compromisso. Se quando você busca no seu HD e você vê, só nesse ano de 2016, pastor, eu já escutei umas 40 mensagens. Você teve 40 oportunidades de Deus te chamando para um compromisso maior. Nessa noite, por que Deus está te chamando? Ele está te chamando para ter uma vida saudável. Ele está dizendo, querido, da sua saúde espiritual depende a saúde espiritual dessa igreja. Se você for um cristão que repercute a palavra de Deus, que vence a tentação e que progride em santidade, essa igreja também vai viver essa realidade. Por quê? Porque quando você vive, você inspira o outro a viver. Quando você começa a realizar isso, você se torna referência para o seu irmão. Mas é necessário tomar isso para a sua vida. E o que a santidade, ela gera ao nosso coração? A santidade, quando você começa a progredir em santidade, o fruto da progressão em santidade é amizade com Deus e intimidade com Ele. Intimidade não é, na hora do louvor, você levantar a sua mão e você sentir um arrepio. Intimidade é você falar com Deus quando a gente disser aqui assim, Deus te abençoe rica e abundantemente, amém. E lá naquela rua, Deus ainda continua falando contigo. Quando você liga o seu carro, você tem a certeza que você vai bem, daqui da igreja até a sua casa, porque os anjos do Senhor estão te guardando, te protegendo.
Ter intimidade com Deus é saber que o seu filho talvez não está sentado do seu lado aí, mas o Senhor está guardando e chegará o tempo que junto vocês irão adorar e glorificar ao nome do Senhor. Ter intimidade com Deus é saber que o Senhor te guarda, te protege e estar contigo todos os momentos da sua vida. Ter intimidade com Deus é na hora do conflito e da dificuldade, quando tudo fica preso, quando nada mais você consegue enxergar, a voz de Deus fala aqui no teu ouvido e diz: acalma-te, porque eu estou contigo. Intimidade com Deus, querido, não é na hora somente do bem-estar e da hora do louvor. Intimidade com Deus é toda hora, é todo momento eu estou sintonizado com Ele. Mas é amigo de Deus quem progride em santificação. Tem intimidade com Deus quem está dizendo: Senhor, eu atendo esse chamado para a santidade. Eu quero viver em santidade. Eu quero me separar para o Senhor. Eu quero viver para o louvor da Tua glória. A santidade não nos faz ser uma pessoa fora do nosso tempo. Né? Porque às vezes a gente pensa: o que é ser santo, pastor? Ser santo é aquele que se exclui, é aquele que não vive, é aquele que não se relaciona com ninguém. Não, ser santo é viver para a glória de Deus. Os princípios de Deus conduzem a sua vida. É ser fiel, é ser íntegro. O versículo que a gente leu no início, versículo 23, 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo que a gente faz. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui de perspectiva, ele está falando sobre o que a gente vive. A gente vive sobre um alvo que é a volta de Cristo. Para a volta de Cristo eu tenho que estar íntegro e irrepreensível. Irrepreensível toca numa parte da nossa vida que não nos dá mais a oportunidade de justificativa. Você já viu que tem muito crente que justifica quando erra, quando peca, quando realiza algo errado, e ele começa a ser alvo de alguns comentários. E aí a pessoa diz: mas eu não tenho nada, a minha vida é comigo e Deus, eu não tenho nada a prestar conta com outra pessoa. Esse versículo aqui fica ruim dela ler. Porque o versículo diz que nós temos que ser íntegros e irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que busca boa fama. Irrepreensível é aquele que anda e conduz a sua vida de uma forma moderada. De uma forma onde o limite me faz parar, me faz decidir de forma certa. E a santidade também me faz isso. A santidade, ela me diz até onde eu posso ir, aonde eu paro, e aonde eu sei que o Senhor continua a caminhar comigo. Terceira marca de uma igreja saudável é uma igreja que progride em santificação. É uma igreja que não somente assiste culto, é uma igreja que não somente tem um estigma de cristã, mas é uma igreja que realmente quer agradar e quer se relacionar com Deus. A quarta marca de uma igreja saudável, você caminha mais um pouco aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 11 ao 14, é uma igreja que cuida dos seus doentes. Parece contraditório. Ué, pastor, mas a igreja não era saudável. Foi como eu falei no início, a saúde de uma igreja está no quantitativo individual. No somatório, haviam muito mais pessoas saudáveis do que doentes. Mas mesmo na igreja de Tessalônica, haviam doentes. E a maturidade da igreja, a saúde da igreja faz com que o tratamento seja diferente. Quando há doentes numa igreja saudável, o doente é tratado. E é isso que o texto vai nos mostrar. Diz aí, 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Aqui o apóstolo Paulo também faz um diagnóstico de quem é doente na igreja. Os doentes na igreja são os insubmissos,
os desanimados e os fracos. Mas quando a gente prega essa palavra, a gente, em alguns momentos, né, a gente está sentado, e isso eu faço um exercício também quando eu estou sentado ouvindo uma palavra, né, se a gente deixa a nossa mente, quando o pastor fala em submissos, fracos, desanimados, você começa já a pensar em algumas pessoas. Meu Deus, está falando com fulano, Jesus, essa palavra é para ciclano. Senhor, toca no coração dele agora, Pai, que ele mude, que ele seja diferente. A palavra, querido, ela é enviada para todos. Essa palavra, ela toca no coração de quem é submisso, de quem é fraco, de quem é desanimado, mas toca no coração de quem também é saudável. Porque o Senhor espera que você mude essa realidade. É você que não é insubmisso, é você que não está fraco, é você que não está desanimado, que vai mudar esse cenário na vida de quem está passando por isso. Uma igreja saudável, ela cuida dos seus doentes. Uma igreja saudável, ela não execra os seus doentes. Uma igreja saudável, ela entende qual é o diagnóstico. Por que ele se tornou um insubmisso? Por que ele chegou a esse ponto de fraqueza espiritual? Por que hoje ele está desanimado? Porque o desanimado de hoje era o entusiasmado, era aquele animado de ontem. O fraco de hoje era aquele que era forte há 1 ano atrás. O insubmisso de hoje era aquele que realizava, que fazia e que se submetia a tudo. Aonde que parou de ser? Aonde que deixou de ser atuante? Aonde que deixou de cumprir a missão e realizar a missão? É nesse ponto que a igreja saudável começa a olhar para os seus doentes e começa a tratar. Uma igreja saudável, ela não é formada de 100% de pessoas saudáveis. Todo momento terão pessoas aqui na nossa comunidade que precisarão de cuidado. Talvez pessoas próximas do teu relacionamento. Às vezes uma pessoa mais distante, mas sempre terá alguém que necessitará de cuidado, que estará passando por uma dificuldade, por um problema. E a igreja não pode abandonar essas pessoas. A igreja precisa ir de encontro à vida de cada um deles e gerar a mudança necessária para a vida de cada um. Então, as 4 marcas de uma igreja saudável é uma igreja que repercute a palavra, é uma igreja que vence a tentação, é uma igreja que progride em santidade e é uma igreja que cuida dos seus doentes. É isso que o Senhor espera da nossa vida. É isso que o Senhor, Ele quer olhar para a nossa comunidade e ver. Uma igreja que quando ouve uma palavra, ela se alimenta, mas ela também se diz, estou preparada para a missão da semana. Uma igreja que quando entende que quando a tentação bate na sua porta, a tentação bate com um propósito. Que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e você vai permanecer caminhando com Deus. Uma igreja que vai vencer as suas dificuldades e cumprir o propósito de Deus dia após dia na sua vida. Amém, querido? Quero te convidar a estar de pé, em nome de Jesus. A relevância de uma igreja, ela não é estabelecida a partir somente dos projetos de uma igreja. Você não olha para uma igreja e diz que ela é relevante somente pelo trabalho que ela faz em ação social, em alguns projetos que ela realiza. A relevância daquela igreja parte do que ela tem feito no mundo espiritual. Se ela tem levado saúde para aquela comunidade. Se aquela comunidade, ao entrar naquela igreja, ela consegue ter um encontro genuíno com Cristo. É daí que a gente vê a ação e o mover de Deus. A igreja, ela pode realizar ação social, ela pode fazer, a gente tem visto ultimamente algumas igrejas realizando, fazendo, abrindo as suas portas para moradores de rua dormir, algumas igrejas distribuindo quentinha, fazendo. Isso é uma bênção. Mas a gente vê também que centros espíritas fazem isso. E dentro da doutrinação deles, fazer isso gera até salvação. Qual é a diferença então de uma comunidade que vive sobre a inspiração de Cristo e um centro espírita? É que aqui a saúde espiritual,
que aqui é saúde emocional, que aqui a gente compreende o agir e o operar de Deus, e isso tem trazido vida em abundância. Não são momentos, mas é uma vida eterna. A gente precisa começar a compreender que a vida eterna, ela já começa aqui. Mas é necessário progredir em santidade. Porque que há pessoas que nunca ouviram Deus falar, nunca tiveram uma experiência com Deus. Porque não progridem em santidade, porque se acomodam em ouvir um culto, ouvir uma mensagem, receber uma oração e pronto. A gente precisa progredir em santidade para ter experiências com Deus, intimidade com Deus. Essa semana eu lembrei de uma experiência que eu tive com Deus aos meus 12 anos de idade. Estava preenchendo um relatório para um seminarista lá da igreja. E dentre as perguntas do relatório, perguntava uma experiência de fé com Deus. Eu lembrei dos meus 12 anos de idade. E eu já falei aqui isso na primeira mensagem que eu preguei aqui. Que eu falava que eu fui um adolescente muito curioso. A minha adolescência foi para ler Bíblia, livros. E foi uma enxurrada de conhecimento. E eu lembro de um dia à noite. Eu estou indo dormir. Eu tinha que acordar cedo no outro dia. Eu falei, Senhor, eu não vou colocar o relógio para despertar, não. Eu quero que o Senhor me desperte amanhã, às 6 horas da manhã. E fui dormir despreocupado. Você sabe aquela sensação de alguém colocar a mão assim no seu olho e você abrir os olhos? Foi assim que aconteceu, às 6 horas da manhã. E uma brisa, uma presença de Deus ali no quarto. E isso não para de acontecer. Todas as vezes que eu dobro meu joelho no quarto lá de casa, eu sinto a presença de Deus invadir aquele lugar. Eu sinto a mão de Deus vir sobre aquele lugar e guardar a minha casa, guardar a minha família, guardar o meu ministério. Isso é vida de intimidade. Vida de intimidade com Deus é busca, é entrega, é dedicação, é comprometimento. Isso faz o pastor Renato ser melhor do que você, não. Isso só faz que o pastor Renato está cumprindo o chamado dele, está fazendo o que tem que ser feito. Vigiar para que a tentação não chegue à tua casa e tome a tua vida, é fazer o que tem que ser feito. É fazer o dever de casa. É ter uma vida de submissão ao Espírito Santo. A relevância dessa igreja vai ser medida a partir da relevância de cada membro aqui de forma individual. Quando você cresce espiritualmente, você está dizendo, a igreja de Nova Vida em Tribobó vai crescer também espiritualmente. Quando eu começo a analisar e ver a vida de cada um crescendo, eu começo a ver o agir de Deus, o operar de Deus, e eu vejo, não haverá fronteiras para o que Deus quer fazer nesse lugar. A palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa vida, mas é necessário dar algumas respostas também a Deus. Não é somente a palavra aí, é preciso voltar algumas respostas. Nessa noite a palavra que vai para o teu coração é que saúde espiritual de uma igreja é algo real, não é só uma possibilidade. Mas você precisa responder a isso. Você precisa começar a fazer essa palavra repercutir. Você precisa começar a vencer a tentação. Você precisa começar a progredir em santidade. E você precisa cuidar dos doentes que estão à sua volta. Se tem algum insubmisso à sua volta, cuide dele. Mostre para ele que a submissão é o melhor caminho. Se tem algum desanimado ao seu lado, cuide dele. Mostre para ele, há muito mais motivo para a gente estar animado do que desanimar na caminhada. Se tem alguém fraco do teu lado, é com você que Deus conta, para segurar na mão dele, para colocar ele no colo e caminhar com ele. Feche teus olhos nesse momento. Eu quero fazer um convite nessa noite a um momento de oração. Você que tem se sentido fraco, desanimado,